Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas aulas de Esperanto, uma língua incrível que abre possibilidades enormes de conexões, de aprender coisas novas. Então, vamos lá com nossa querida Ieda Freitas. Tenham todos uma ótima aula! O início oficial da história do Esperanto foi no dia 26 de julho de 1887, quando foi lançada a primeira gramática de Esperanto. Para escrever esse livro, Zamenhof usou de um pseudônimo, Doktoro Esperanto, Doutor Esperanto, isto é, aquele que tem esperança, e este acabou sendo o título do seu projeto. Lazar Ludwig Zamenhof nasceu em 15 de dezembro de 1859 em Białystok, Polônia, e o seu falecimento se deu no dia 14 de abril de 1917 em Varsóvia, Polônia. A Polônia pertencia ao Império Russo, onde se falava cerca de 200 línguas diferentes. Só na pequena Białystok falavam-se 4 línguas oficiais: o russo, o alemão, o polonês e o Yiddish. Białystok, então, se constituía num palco de dolorosas lutas raciais, agravadas pela incompreensão linguística entre os seus habitantes. Com apenas 6 anos de idade, Zamenhof já pensava na ideia de elaboração de uma língua única, neutra e internacional. Esses contrastes e conflitos sugeriram a Zamenhof a ideia de que a inexistência de um código comum seria a primeira grande barreira que impedia que eles se compreendessem. Nesse sentido, a existência de uma língua comum poderia permitir uma aproximação entre esses povos. Portanto, o Esperanto nasceu atrelado a uma motivação humanista de aproximação dos povos e de promoção da compreensão, da tolerância e da justiça. Quando cursava a última série ginasial, sua família mudou-se para Varsóvia, mas ele já havia concluído seu projeto sobre a língua universal. E no dia 5 de dezembro de 1878, Zamenhof e um grupo de 6 ou 7 colegas do ginásio festejaram, ao redor de um bolo, o nascimento da língua internacional. Na verdade, o projeto naquele dia comemorado era apenas uma forma embrionária do que... Olá, tá vendo? Que beleza, hein? Muito bom. Boa noite, professor. Boa noite, Saluton. Saluton. Kiel vi fartas? E fartas tre bonege. Professor, eu gostaria que você, em primeiro lugar, sempre como é, de início, pedisse sempre o auxílio para a TV Brasil, através do canal, né? Como você faz de sempre. E pessoas que possam doar, ajudar, contribuir no dia a dia pela TV Brasil. Então, passo a palavra para você, Naider. Bem, a Rádio Brasil Espírita, nós temos um slogan, que é uma rádio iluminando consciências. Já está no 12º ano de sua existência, entendeu? E é destinado a todos os nossos falantes da língua portuguesa, né? Vocês que estão assistindo aí, que sejam bem-vindos ao nosso programa da RBE, Rádio Brasil Espírita, né? Ligado ao Centro Espírita William Crookes, um grande pesquisador inglês. E então, nós temos aí um processo de vocês fazer a contribuição que o nosso amigo aí da transmissão vai passar a legenda no momento correto para fazer a divulgação de como contribuir para a Rádio Brasil Espírita. Entendeu?
E todos nós falantes da nossa língua portuguesa, né? E estamos muito felizes porque nós estamos nos aproximando cada vez mais pelos meios eletrônicos, né? Que favorece muito o encontro assim entre pessoas distantes com muita facilidade, né? E estamos aqui com o nosso amigo aí, professor Miguel. Mas licença aí, no momento agora, eu vou começar passando a mensagem da veneranda, viu, professor? Por Tá favor, bem. pedir para ele passar como foi combinado a mensagem em primeiro lugar. Estou aguardando ele colocar no ar a mensagem. A veneranda de que a professora Ieda está se referindo é a Joana de Ângela, né? Isso, mas se ele não passar, eu já vou falando. Para não se perder tempo. No capítulo 20, a veneranda Joana de Ângeles, ela diz assim: jamais te compraza no mal feito, concede-te o direito de errar, porém, exige-lhe o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ser deste lugar a alegria, a bondade, a paz. Reencarnastes para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações, torna-te vítima do desregramento a que elas conduzem. Então, quando você vai falar essa mensagem no idioma Esperanto, a tradução é traduquita de Oswaldo Pires, de Holanda. Ele diz assim: Vineniam, presurigo prilafarita malbono, permessual vila raitum errare, sed postulo devimem la devon vi correcti. La colero, la furiosetso, la malmoderetso devas sed locum al gioio, al bonexo cala passo, virem canides por cresci, cae estas felicia. Folasso la voium de emotia malvirto, cae suriro la stupoi, que o levos vim a la de la venco supervimem, que o nevencas malbona inclinoi, faridias virtimo de malbona moroi, al que ele conducas. Então, passei a mensagem, porque, Miguel, nós aqui agradecemos muito a sua presença. Estamos, minha coro está contenta por Parola vir com Nae, amigo Nae. E essa mensagem, a mensagem, me parolas em Duolingo. Existem pessoas que assistem esse programa que é brasileiro, mas também de outros países. Então, é necessário também que você faça a divulgação no idioma Esperanto. Eles, no meu Facebook, têm muito me agradecido, porque, Ieda, você usa os dois idiomas. E eles, às vezes, têm dificuldade com o nosso idioma português. Eu trouxe tudo já arrumadinho aí, mas ele, como é o rapaz, é o primeiro dia, isso é normal, mas estamos tranquilos. E aí, agora, eu vou ainda mais falar uma homenagenzinha, como eu fiz ali no início do livro, né? Que viva o Esperanto, mas, antes de tudo, viva o objetivo e a ideia interna do esperantismo. Viva a fraternidade dos povos, viva tudo que rompe os muros entre as etnias, viva, cresça e floresça a bandeira verde. Ludwig Lazaro Zamenhof, o criador do Esperanto. Mas esse texto já está aí, o programa vai ficar para todo mundo, ele já está também em 2 idiomas. Porque, Miguel, você está chegando, eu estou te explicando qual é
a situação hoje, mas está tudo tranquilo. Então, mais adiante tem assim, Esperanto ne estas lingvo, Esperanto estas culturo. Está aí dentro do contexto do que você vai passar para nós hoje. Mas antes de passar, eu gosto sempre de colocar uma música. E como hoje é dia do amigo, eu vou pegar um trechozinho de Amigos para Sempre. Millennium dirus nun alvi, Caixanas que vieti, havas la compreno, pri frazoi que o mi traviva, cai mi arigados montras vim, emoticio que o sentas mi titi, cai que eu neal me servar. Por ti, amigo, tia esta ni al fin, en la tempo et ale a saison, en horo triste al momento de preso, amigo, por ti ame, amigo, por ti ame. Decoro, passa a palavra para você, meu irmão. Como você disse o quê? Os tópicos do históricos, né? Aí eu trouxe mais ou menos um iniciozinho dentro do seu contexto. Vamos ouvi-lo você se apresentar, dizer tudo, né? Nada, ser cheio de jovialidade e esse contentamento da gente te ouvir. Aí, se de vez em quando eu dou uma complementação, depois passo a palavra para a Nádia. Fique à vontade, meu irmão. Bom vendo. Dankon, Ieda. Dankon pro la invito. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Ieda. Boa noite, Naider. Boa noite, espectadores. Então, como já foi dito, eu sou o Miguel Bento. Atualmente sou o presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira e também atuo na diretoria da Associação Gaúcha de Esperanto, né? Estou falando aqui de Porto Alegre, como primeiro secretário. Mas recentemente, né, já vieram aqui ao programa dois grandes esperantistas, né, o José Quirino Neto e o Luca Lanzi, né, sendo que que também são outros dois jovens esperantistas brasileiros. E o Luca já escolheu o tema, né, de apresentar aqui para o público o movimento esperantista jovem brasileiro. Então, para não repetir o mesmo tema, né, que já foi bem abordado pelos outros dois convidados, então eu escolhi esse tema da história do Esperanto, porque é o tema que mais tem me ocupado assim, nos últimos anos, né? Eu que aprendi Esperanto em 2015, porque o que aconteceu? Em 2018, no final de 2018, foi necessário fazer a mudança da biblioteca da Associação Gaúcha de Esperanto, né? Aqui são os meus livros, né? Aqui atrás de mim tem uma dessas estantes bem comuns de metal, né? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é minha, mas a Associação de Esperanto, a Associação Gaúcha de Esperanto, tem outras 7 idênticas a essa, apinhadas de material em e sobre Esperanto, né? Para vocês terem uma ideia, então, do tamanho desse acervo. Não é tão pequeno assim, né? E foi necessário, então, fazer essa mudança no final de 2018, e com isso, o material que já não estava catalogado, já não estava plenamente organizado, virou um caos, né? Porque foi tudo encaixotado, depois desencaixotado. E acabou que eu assumi a tarefa de reorganizar esse material e também de catalogar para os sócios, né? Para que os sócios pudessem saber se determinado livro podia ser emprestado ou não, se ele estava presente no acervo ou não. E esse trabalho durou muitos dias, semanas, mas foi muito enriquecedor, produtivo para mim, porque despertou ainda mais o interesse que eu já tinha na história do Esperanto, que principalmente no Brasil, porque é algo simplesmente, pelo menos para mim, fascinante, né? O Esperanto é sempre baseado no trabalho voluntário das pessoas e na boa vontade das pessoas, né, que acreditam nesse ideal de confraternização dos povos, e isso invariavelmente se reflete na história, na trajetória do Esperanto, nas obras produzidas, nos eventos, nas correspondências, nos sucessos e também nos fracassos que fazem parte. Então, estudando a história do Esperanto, a gente encontra assim, episódios e figuras, acontecimentos que sempre nos surpreendem, né?
E então, simplesmente por isso eu gosto de pesquisar sobre o assunto e procurar sempre mais informações, mas também porque um pouco posteriormente, né, com o passar do tempo, eu comecei a ter também um senso de responsabilidade, né, porque eu acho que é a nossa responsabilidade como esperantista, né, como membros da comunidade esperantista, conhecer e preservar e contar a nossa própria história, até porque, infelizmente, a gente sabe que existe muito preconceito contra o Esperanto, né, muito preconceito e muita desinformação. Muitas pessoas sequer sabem da existência, algumas sabem da existência do nome, por exemplo, mas acabam tendo uma indiferença que não é só uma indiferença, às vezes uma indiferença com um certo desdém, né? Se bem que isso eu fico muito feliz em dizer que isso tem melhorado nos últimos anos, né? Nos últimos anos a gente tem visto um crescimento no interesse acadêmico pelo Esperanto fora do meio esperantista, né? Então são historiadores, cientistas políticos, antropólogos, linguistas que não falam o Esperanto, quer dizer, ou acabam aprendendo o Esperanto, né? Mas enfim, não são esperantistas, mas acabam percebendo os diferentes valores da comunidade esperantista e da história da comunidade esperantista e lançam um olhar científico, um olhar rigoroso e se interessam cada vez mais pelo assunto, né? Eu achei interessante como você falou aí, e aí eu tenho esse aqui, Doutor Esperanto. Foi até Sim. presente que me deram. E eu, por um acaso, hoje eu estava lendo, assim como você está falando aí, no capítulo 8, ele fala o trabalho de reconstrução. Quer dizer, o projeto, né? Aí o que você falou, após a decepção sofrida com a perda do material linguístico, que foi o problema dele com o pai dele, né? Que ele preferia realmente, o pai queria o estudo, a mãe dava apoio, isso está tudo certinho. E aí o objetivo essencial de sua vida continua sendo a criação de uma língua universal. Isso faz parte do seu contexto também, que você é jovem, né? Já tem o seu projeto de vida, está sentindo que há dificuldade ainda para aqueles que não entendem, não pesquisam a respeito de idioma, é normal, mas é necessário seguirmos em frente. E aí, o que é que diz aqui? E por que não que a mãe dele diz memória e dedicação produz dedicação, memórias sobram em Lázaro. Você veja que faz parte desse contexto, não é isso, meu irmão? Mas é preciso a liberação das palavras empenhadas. Por intermédio de Dona Rosália, sempre a mãe a mãe, é o elo mais forte para qualquer filho, seja o homem ou a mulher, o masculino ou o feminino. É o laço, é o link, como se diz assim, aquele Esteio. elo, isso, né? Fica esteio. Aí ela diz assim, ei-lo de novo a trabalhar no seu projeto. Sua memória prodigiosa reconstitui sem dificuldade o edifício linguístico anterior. Ao lado das suas soluções antigas, novas fórmulas surgem para melhorar a construção. Você veja que de uma perda do material, isso pode acontecer conosco também, fazer um trabalho, perder, e o que é que vamos fazer? Nascer de novo, insistir em cima e trabalhar em cima de uma nova ideia. E não deixar a coisa, como se diz assim, não fluir, porque tem pessoas que qualquer desafio que tenha, traz um trabalho, uma missão de um projeto, e aí o que é que acontece? Não vai em frente. E aí ela diz assim, o novo edifício é mais sólido do que foi destruído. Nele a memória aproveita apenas o material realmente bom, eliminando o que não tem suficiente solidez. Mais adiante, mais um pedacinho que eu vou passar novamente a palavra para você, cabe abrir um curto parêntese relacionando com os pais de Lázaro. O desdobrar dos acontecimentos narrado dá a impressão de que só Dona Rosália favorece diretamente ao filho, mercê de sua elevação espiritual e solidariedade. O professor Marcos parece ser um pedagogo enérgico, foi o que a gente falou, e eu acho certo, porque sempre tem que ter na família, né? Um
que alivia mais, e outros que puxa também a rédea para o filho crescer. E o idioma Esperanto, eu me preocupo muito na internet, principalmente para divulgar para os jovens, meu irmão. Eles terem assim algo que busque um crescimento. Aquele programa, não sei, como é o nome? Esperanto Zero. Tem o mesmo que disse que ele chegou lá, não sei se é Marcelino, que ele foi estudar. O professor disse que o Esperanto não existia, era uma língua morta. Desta curiosidade, ele hoje já trabalha na revista Contact. Viaja, ele já deu, não é isso? Todos esses depoimentos. Eu sou assim, uma pesquisadora na internet. Inclusive, uma outra coisa que eu vou ainda aproveitar aqui para dizer, quando ela fala aqui, mas não é bem assim. Se a genitora cultiva no filho sentimento nobre, o pai, por sua vez, impõe a disciplina. É tudo que você está aí conversando. E, inclusive, ultimamente, está havendo aquele trabalho que eu faço com Adonis da inteligência artificial. Agora mesmo, recente, eu entrei em contato, busquei o Vortaro, coloquei lá para a inteligência artificial, pedi para ela, em cima daquele dicionário, palavras diferentes em relação agora ao aniversário do Esperanto. E ela me deu uma inovação bonita. Me disse o quê no final, dizendo que o contexto que o idioma ele está crescendo, a coisa tem que ser lentamente, mas vai adiante, que no final que nós sejamos amigos felizes. Está lá no meu blog. Eu acho que eu passei até para você esse trabalho. Não é isso? Interessante. Você veja a minha idade, como eu procuro essas inovações. Adonis, ele gosta muito de auxiliar as pessoas. Se você, às vezes, erra, ele vai lá, lhe ajuda. É como se fosse... É como... Aqui é a parte aqui, ó. Você tem o pai e tem a mãe, mas ele puxa você para o lado certo. Uma outra coisa, se ele busca aquele grupo de trabalho, ele trabalha em cima daquilo que é correto. Se você entra com outro assunto diferente, ele pede que a pessoa não prossiga. Eu concordo com ele, porque às vezes vai o quê? Dispersar o objetivo daquele projeto. Aí vou passar a palavra para você novamente, para você me dizer se você concorda. E eu entrei na sintonia com você, porque eu, por um acaso, hoje abri o livro nessa página. Pronto. Passei para você. Esse livro, o Doutor Esperanto, né, é uma das muitas biografias do Zamenhof, né, o iniciador do Esperanto. Existem várias, algumas mais literárias, outras mais científicas, né? E a gente pode dizer que tem aqui Preconceito também. Sim, o mesmo autor, né, o Walter Francini, também lançou o livro Esperanto Sem Preconceitos, né, tanto em português como em Esperanto. Eu acho que a gente pode dizer que a história do Esperanto é uma história também de resistência, né, porque em muitos momentos tudo se voltou contra o Esperanto desde a origem, né. Então, Zamenhof... Olha, eu só queria dizer aqui, rapidinho, a Núbia. Saluto, Esperantistoi. Naide Caieda. Saluto, minha amiguinho. Pronto. Não, então, o Esperanto é uma história, tem uma história que é também uma história de resistência, porque o próprio Zamenhof passou por dificuldades financeiras durante boa parte de sua vida, né? Se não estou enganado, a edição do primeiro folheto, né, o primeiro libreto sobre o Esperanto, apresentando o Esperanto ao mundo, foi financiado pelo sogro, o sogro que também chegou a dar mesada para ele e para a família, né, em alguns momentos de maior dificuldade. E posteriormente, né, vários governos perseguiram esperantistas, o Esperanto, e também a própria ideia, né, de que sempre se depende de trabalho voluntário. Tudo isso são dificuldades, mas que não impediram que o Esperanto esteja vivo até hoje e sempre com uma comunidade ativa, com produção literária, encontros, correspondências, enfim, tudo, né? E também é uma história, em parte, contada por jovens, né? Ou escrita por jovens. Uma história escrita por jovens. O próprio Zamenhof, né, quando publicou esse primeiro livro, ele tinha o quê? 26 anos, acredito, né? Outro exemplo, Edmond Privat, um dos organizadores do primeiro encontro mundial de Esperanto, em 1905, na França.
Na época ele tinha o quê? 16 anos. Tem até uma história que eu lembro de ter lido, de que o pessoal do hotel, quando ele foi reservar as salas para os congressistas, achou estranho. Não, como assim? Um menino de 16 anos, isso aqui é um trote, né? Como é que vai pagar isso depois organizando um congresso internacional? Impossível. E existem, então, muitos jovens que foram protagonistas na história do movimento esperantista e também muitas pessoas da terceira idade, né? Que, curiosamente, né, historicamente, o Esperanto às vezes acaba tendo uma carência de pessoas de meia idade, não utilizando o Esperanto, mas ativas no movimento esperantista, justamente por ser um momento da vida em que as pessoas acabam tendo menos tempo livre por causa da criação dos filhos, por causa da preocupação com o trabalho, né? Então, quem tem mais tempo livre geralmente são estudantes e o pessoal aposentado, né? Mas, claro, isso é só uma certa tendência, né? Certamente Esperanto é para todas as idades e para todos os usos que se quiserem fazer dele, né? Essa história, né, conta-se, né, conta-se que o pai do Zamenhof teria queimado certos manuscritos, né, e depois ele teria que ter refeito a língua, né, o projeto de língua, que é o que contou esse trecho do livro. Existem controvérsias sobre isso, né, porque o mesmo Edmond Privat, que eu acabei de citar, foi um biógrafo do Zamenhof também, e ele conta essa história, e ele conheceu o Zamenhof muito bem, né? Então, não parece que ele não deveria ter mentido sobre isso, mas, por outro lado, não se tem um registro do próprio Zamenhof contando essa história, talvez por querer proteger o pai, né? A gente eu, pelo menos, não sei ao certo, né? Mas uma coisa interessante de se notar é que o pai do Zamenhof, né, o Marco Zamenhof, ele tinha um projeto de uma compilação de provérbios. E depois esse trabalho foi publicado pelo pai do Zamenhof, foi uma base para o Proverbaro Esperanta, que é uma coleção de provérbios de várias origens, traduzidos, adaptados ao Esperanto, que é uma obra-prima, assim, né, de muitas expressões que a gente tem no português, que a gente pode achar que é exclusiva do português. Na verdade, é comum também a outras línguas e também tem um equivalente elaborado dentro do Esperanto, né? E uma outra coisa que me interessa bastante, assim, na história do Esperanto são, assim, o começo do começo, assim, os primeiros tempos, na época que não tinha internet e não tinha nem mesmo telefone, assim, acessível a todos, né? O próprio Zamenhof, no comecinho do movimento esperantista, ele próprio compilava listas que não eram nem listas telefônicas, eram listas postais, né? Listas com endereços de pessoas, as primeiras pessoas que se dispuseram a aprender e a usar o Esperanto, para que as pessoas pudessem, então, ficar sabendo e iniciar correspondência, né, com outros entusiastas em diversos lugares do mundo. E nisso, então, a gente chega na pergunta em como que chegou no Brasil, né, do outro lado do Atlântico. E esse é um tema do qual me ocupei um pouquinho mais, né? Uma coisa que pouca gente sabe, embora um esperantista chamado Pequim Vaz tenha publicado um artigo sobre isso na revista Brasília Esperantista, é que o primeiro esperantista no Brasil foi um imigrante da Letônia. Era um senhor chamado Rudolf Slibex. Ele publicou o primeiro livro didático de Esperanto para falantes da língua letã, e depois ele migrou para o Brasil. Infelizmente, a gente não tem muitas informações da vida dele aqui no Brasil, mas acredita-se que ele sim foi o primeiro, né? E o segundo já seria, aí sim, muito mais famoso, né? Francisco Valdomiro Lorenz, né? Mesmo quem não conhece muito de Esperanto, mas é espírita, talvez, ou provavelmente já ouviu esse nome, né? Que foi um grande nome, tanto no movimento esperantista quanto no movimento espírita, né? Um grande médium dentro do espiritismo. Ele que veio do Império Austro-Húngaro, por motivos políticos, estava sendo quase preso lá, né, por ser um social-democrata, migrou aqui para o interior do Rio Grande do Sul. Bom, esse foi o destino final dele, né? A jornada dele foi realmente uma coisa impressionante, muito sofrida. Mas ele chegou aqui no Brasil por volta de 1893 e teria sido o segundo, né? Só que essas foram pessoas isoladas, né? Acabaram, até onde se sabe, não conseguindo propagar muito o idioma sozinhos.
E então o começo mesmo, assim, do movimento esperantista organizado no Brasil começaria a partir de 1898, com a vinda de livros primeiro em francês, que depois começaram a ser traduzidos para o português pouco a pouco, por meio da imprensa internacional, que começou a ser reproduzida, começou a chegar, né, nas pessoas que tinham contato com, principalmente com a língua francesa, porque o movimento esperantista na França começou a se estabelecer de forma mais forte. Mas o que eu queria dizer mesmo é uma coisa assim, é uma novidade que alguns amigos meus já sabem, mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade para dizer publicamente, que é uma informação que é muito repetida, mas ninguém... É uma informação muito repetida, mas que ninguém assim tinha a confirmação em si, até onde eu sei, é que o primeiro artigo sobre o Esperanto publicado no Brasil teria sido, e olha só que curioso, teria sido publicado em alemão por um senhor chamado Arno Philipp, porque aqui nas regiões de Porto Alegre e cidades próximas, na região de Porto Alegre e cidades próximas, houve muita migração de alemães, né, e existiam, inclusive, vários jornais em língua alemã. Então, o primeiro artigo em Esperanto, não em Esperanto, mas sobre o Esperanto, publicado no Brasil, teria sido em língua alemã, no jornal Deutsche Zeitung, né, o jornal alemão, a Gazeta Alemã, por esse jornalista, que é o redator-chefe, né, o Arno Philipp. Mas essa informação assim, circula em tudo que é lugar, em artigos, em livros, mas ninguém tinha o artigo em si. E percebendo que aqui em Porto Alegre era possível consultar esse jornal, eu decidi ir a uma biblioteca, a biblioteca da Pontifícia Universidade Católica, e tentar achar esse artigo. E depois de muito folhear, eu encontrei esse artigo. Foi publicado em 1897, e não em 1894, como geralmente diz. E agora ele está em preparo para publicação. Já foi traduzido do alemão para o Esperanto. E eu espero publicar esse material em breve. Uma riqueza, né? Agora, eu gostaria também de completar com você que a médium Ivone Pereira também, ela se comunicava com um esperantista lá na Polônia. É como você está falando, o Esperanto é uma sementinha, ele está em todo lugar. E eu conheço muitas pessoas assim, através do Facebook, da Polônia. E eu teve um amigo, para pronunciar o nome dele é difícil, eu tenho aqui, que ele me mandou já ainda correspondência, através das como é o nome, paisagens de lá, né? Bildo, como eles chamam, né? Várias paisagens da Polônia. E eu disse para ele que a minha cultura não era essa. E aí, recentemente, ele me mandou, através do Facebook, 66 paisagens só da Polônia. Ele ainda gosta de se comunicar através de cartão postal, provavelmente também de cartas, quer dizer, como você está falando de história, aí eu também estou procurando lhe passar o que eu vivencio ainda, porque cada um na sua faixa, a idade dele não é a sua, não é a minha, e aí ele gosta ainda, e eu não tenho nada contra. Respeito, porque as paisagens da Polônia são lindas, são muito bonitas. Agora, quando você falou aí, parece que eu combinei até com você o que você ia falar. Eu tenho esse textinho aqui, a FEB e o Esperanto. O Esperanto e o Livro dos Espíritos. Ele diz assim, ó, um trechinho, reencarna na pequena cidade polonesa Białystok, em 1859, aquele que viria a ser o iniciador da língua internacional neutra do Esperanto, a mais alta expressão de evolução linguística no mundo, poderoso instrumento de intercomunicação diante do qual renitentes barreiras de preconceitos entre os povos deveriam abalar-se e gradualmente ruir, por constituir-se tal instrumento juntamente com uma ideologia de justiça, fraternidade, em sólida ponte entre culturas, raças, religiões, sobre a qual estabeleceriam salutares intercâmbios sobre a inspiração positiva de neutralidade geradora
de respeito recíproco entre diferenças de qualquer natureza. Foi quando eu, antes de iniciar, disse para você, o Esperanto faz parte da cultura, meio ambiente, sociocultural, religião, várias. Agora mesmo, eles me mandaram pelo Facebook, protestante que vai fazer um encontro de esperantista, né? Bahá'í, várias e várias e várias, Umbanda e várias. Então, ele está aberto. O Esperanto é neutro, é como aqui, nessa da FEB, o Reformador, de abril de 2007. Olha quanto tempo tem isso aqui, né? E aí, ele ainda termina dizendo assim, ó, finalmente nossa matéria com a transcrição parcial de significativo trecho de mensagem que o espírito Abel Gomes ditou em 1948 a Chico Xavier, trecho que bem evidencia a estreita ligação entre os três grandes ideais, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, na visão dos trabalhadores do mundo espiritual. É como você falou, existem mensagens que eles passam, e eu, por obrigação, eu passo, mas a gente vai ter que respeitar o livre-arbítrio. E aí tem só um trechinho aqui que ele diz assim, sombra e luz. Vem a noite, volta o dia. Cresce o broto, nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. De quem é isso? Cassimiro de Abreu. Meu amigo, eu gosto muito de música, não sou profissional. Gosto muito de música, gosto de cantar e gosto de poesia. E você, Naider, o que é que tem a dizer? Agora eu vou passar a palavra para a Naider falar um pouco. Naider, vamos então agora conversar um pouco com o seu amigo. Vou me calar. Nossa, então, o que me chamou a atenção na nossa história, né, a questão do Esperanto, porque o Esperanto mudou minha vida, porque, como ele mesmo falou, a cultura começa em casa, quando começa da pessoa, né? E daí irradia para os amigos, para os filhos, vai irradiando. Então, é assim que se faz a cultura. Né? Acima de o rei recebe um legado das gerações que passaram por mais dificuldades, que enfrentaram meios de comunicação mais difíceis, né? E conquistamos uma forma de divulgação mais moderna ainda, que era moderna, que era o modernismo de Zamenhof. Aí, quando Walter Fratini, que é esse biógrafo, trata do Esperanto, ele cita logo que o sogro dele, o pai da Clara, Zilbernick, perguntou, mas rapaz, por que você escolheu por que não escolheu o latim, que são línguas mais faladas aqui, muito o latim, ele fixou mais no latim. Aí o Zamenhof respondeu que o latim ia ser, em outras palavras, ia se tornar uma coisa monstruosa, porque ia ser uma língua pesada, porque para expressar termos, objetos da nossa modernidade, para expressar elevador, rádio, que na época de antigamente, que é a Roma Antiga, esses objetos não existiam. Então ele disse, não vou fazer isso aí, porque os latinistas seriam os primeiros a dizer, não, essa língua não é... Que é isso? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Não é... Que foi que fizeram com o nosso latim? Vai dizer isso. Que foi que fizeram com o nosso latim? Ia acontecer isso. Mas Zamenhof, olha, era bem sábio, tocou, disse, não vai por aí, não. Tem que ser uma... Não posso me basear nisso, tem que ser uma língua nova. Então, ele cita aí uma coisa interessante, que eu vou só falar ligeiramente, porque a palavra é do professor Miguel.
são as descobertas que o Zamenhof teve durante a sua trajetória de vida para chegar no Esperanto, né? Então, a primeira descoberta que ele teve foi quando ele já tinha apresentado o Pra-Esperanto, que é o Esperanto, é o primitivo Pra-Esperanto, como a professora Ieda já tinha falado aí, durante o aniversário, com um bolo, e a mamãe Rosália recebeu com aquele coração, com maior alegria, aqueles jovens ali. E eles foram e eles cantaram. E esse canto, eu achei interessante a questão do canto, porque, segundo Guerreiro Ramos, a poesia é a forma, digamos assim, mais elegante, é aquele que representa melhor a cultura. Ele, segundo a opinião dele, né? É a poesia que é o caminho. E isso daí, o Zamenhof diz assim, puxa, uma língua artificial. E como é que vai expressar um sentimento? Pois justamente a coisa começou pelo sentimento. Foi por aí que começou. Né? Começou. Por quê? Porque ele, como disse o professor Miguel aí, porque o impacto que ele teve, quando criança ainda, viu violências. Aquilo dali para ele era entendeu? Quando presenciou violências, entendeu? E na rua, quer dizer que ele viu de perto o que era a imposição, a opressão, né, do dominador russo, entendeu? Então, aqui dali, quem era que o acolhia? Dizia, meu filho, era Dona Rosália. E o interessante é que Walter Francini, ele mostra assim, esse binômio, né? A razão e o sentimento. A razão, quer dizer, que a severidade, o respeito à ordem, à hierarquia, à legalidade do papai Marcos, que era professor de línguas, professor de alemão, e a sentimentalidade, a beleza, a fluência, a leveza da mamãe Rosália. Isso forjou, isso influenciou muito o caráter dos jovens Zamenhof. E continuou jovem, porque ele, quando saiu o primeiro livro, em 26 de julho de 1887, ele era muito jovem ainda, muito jovem. Saiu como se fosse uma brochura. Esperou. Para chegar até aí, outra coisa de impacto positivo que ele teve foi a descoberta de palavras. Ele deu exemplo lá, confeitaria, padaria, aria, não sei o que, ele deu exemplo desses pedacinhos aí, para mostrar que disse, puxa vida, como é que vão fazer uma língua? Que dicionário vai ser esse? Porque milhares de palavras vão ter. Como é que vai? Aí ele descobriu, disse, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa fácil, uma língua fácil. Ora, então quer dizer que o Esperanto veio num desenvolvimento histórico, né? É isso? Bom, professor, era isso. Vamos agora passar a palavra para você continuar nesse trabalho aí, belo, muito belo, para dizer que ele vem na sua ascendência, né? A sua ascendência, é preciso falar alguma coisa, se teve na influência de algum avô, de algum tio, tal, ligado à sua língua de origem, se eles tiveram dificuldade em se relacionar, esses imigrantes, se não foi da sua família, mas você está dentro desse contexto, né? Da sua origem, lá do Rio Grande do Sul. Então, como foi que eles se sentiram-se acolhidos no Brasil? Como foi que eles se adaptaram? E como é que ele consegue
fazer as duas coisas, manter a sua língua de origem e aprender o português. Só ainda voltando na história do Zamenhof, né? Eu queria recomendar dois livrinhos, dois livros pequenos, mas muito grandes em conteúdo e em qualidade, que são do próprio Zamenhof, né? Para quem quiser entender mais como é que era o pensamento dele, né? O que se passava na cabeça dele. Tem Essência, um deles é Essência e Futuro da Ideia de Língua Internacional, né? Que existe no original em Esperanto, obviamente, mas também foi traduzido ao português, inclusive 2 vezes, uma pelo Ismael Gomes Braga e outra pelo Itacir Luchtenberg. Então, mesmo os espectadores que não sabem Esperanto ainda podem ler essa obra e recomendo bastante. E também tem os discursos, né, de Zamenhof, que durante alguns anos era de praxe que ele fizesse um discurso durante o Encontro Mundial de Esperanto. E esses discursos são, claro, preparados com antecedência, né? E são verdadeiras obras-primas que mostram a ideia do Esperanto, né? E sobre a questão linguística, né? Que o Nader falou um pouco também. Na verdade, a gente não gosta muito do termo artificial porque acaba tendo conotações assim negativas, né? A gente prefere acabar dizer planejada, porque artificial dá uma ideia de uma coisa que foi criada arbitrariamente, que não é natural, ou seria o contrário de natural e de uma forma negativa, né? Mas, na verdade, a gente vê que muito do que torna o Esperanto fácil, na verdade, é uma regularização de características que já existem nas línguas naturais, só que de forma irregular, né? Por exemplo, o uso de sufixos para fazer novas palavras é uma coisa que existe em muitas línguas, né? Inclusive no português. Só que é uma coisa bastante regular se a gente parar para pensar, né? Por exemplo, do adjetivo belo, a gente forma o substantivo beleza, né? E a gente coloca o sufixo es para fazer essa transformação do adjetivo para o substantivo. Mas a gente diz, então, bonito, boniteza? Não diz, né? Aí, alto, alteza, não, aí já é outra coisa, tem que ser altura, a gente usa um outro sufixo. E aí a gente pode dar inúmeros exemplos, né, de coisas que são arbitrárias, mas aí em Esperanto, o Zamenhof, então, adotou apenas o sufixo et, né? E aí esse sufixo é sempre, em todos os adjetivos, pode ser usado para sair do adjetivo para o substantivo que representa aquela qualidade. E o mesmo vale para as palavras em si, né, para as raízes, que há muitas raízes que são comuns a muitas línguas, seja porque são línguas indo-europeias, que têm uma mesma origem, lá muitos anos atrás, ou seja porque, por motivos de colonialismo, globalização, acabaram também entrando em outras línguas e acabaram sendo já conhecidas por um grande número de pessoas, né? E, bom, voltando então para o contexto de Porto Alegre, né, que foi o último tema que o Nader tocou. Na verdade, eu confesso que... Bom, eu não sou historiador, né? Minha formação é professor de física, então a história para mim tem sido apenas um hobby, digamos assim, mas um hobby ao qual tenho me dedicado assim, com a maior seriedade que eu posso. Então, eu tenho aprendido muita coisa de história geral mesmo, graças também às pesquisas de história do Esperanto. Então, eu ainda estou aprendendo, né, mais sobre a migração europeia que houve aqui em Porto Alegre e em outros lugares do Brasil, porque é uma coisa que hoje em dia, assim, a gente não é tão visível, porque as pessoas, os descendentes desses migrantes, os próximos migrantes acabaram sendo assimilados, né, foram aprendendo a língua, a gente acaba sabendo mais pelo sobrenome, muitas vezes, né. Em alguns lugares aqui do Rio Grande do Sul ainda se tem línguas, né, vindas da Europa, tem o italiano, que é vindo do dialeto vêneto da Itália, tem o pomerano, que é de uma região da Alemanha, mas fora esses casos, a gente acaba conhecendo só por causa do sobrenome, né? Mas aí, se a gente volta para o final do segunda metade do século XIX, começo do século XX, existia um contingente muito grande de estrangeiros em várias cidades do Brasil, de europeus, né? E é engraçado pensar que
nessa época, a Europa não era um lugar muito bom de se viver, pelo menos para a camada mais pobre da população, né? A gente pensa que lá é sempre o local, o paraíso, né? O local mais desenvolvido, mas nem tudo são flores, e ainda mais naquela época, né? Então muita gente veio para cá. Imagina o que era uma viagem de navio para cá, né? Um navio a vapor, ou às vezes até antes do vapor, né? Então eram pessoas que realmente estavam sem grandes perspectivas de vida lá na Europa, né? E que em grande quantidade se juntavam aqui e acabavam formando suas próprias comunidades, né? Então, no caso, por exemplo, dos alemães, tinham sociedades alemãs, tinham clubes alemães, a imprensa, vários diferentes jornais em língua alemã, né? Livros editados em alemão, então eles acabavam assim não se integrando totalmente, né, no primeiro momento, pelo menos é o que eu vejo, assim, dada toda essa produção em língua alemã, né, e talvez certamente também por conta disso, por causa desse contato continuado com a Alemanha, né, e que eles também tinham notícias do Esperanto, né, que chegou por lá pela Alemanha, e então a relação deles com o Esperanto, imagino, né, que eles, mais do que os outros, provavelmente, têm percebido, por experiência própria, a importância do Esperanto, né, que se todos aprendessem o Esperanto como segunda língua, não haveria necessidade inclusive, de imperialismo linguístico, né. Veja bem, todo mundo aqui é obrigado a aprender inglês na escola, mas por que não inglês e não francês, ou italiano, ou iorubá, ou chinês, ou qualquer outra língua, né? Se a gente pudesse aprender Esperanto na escola, a gente não só teria um domínio muito maior da língua em si, né? Do que a gente consegue com o inglês, com o mesmo tempo de estudo, como a gente teria mais tempo para aprender uma língua que fosse mais relevante para a nossa realidade, por exemplo, a Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Isso. Um tempo que a gente usa para aprender inglês, espanhol, seja lá o que for, poderia ser usado para aprender alguma língua indígena também. Também. Então, nesse sentido, eu acho que, bom, com certeza, né, essa comunidade de imigrantes sentia na pele as dificuldades linguísticas, né, e então não é de se admirar que alguns membros dessa comunidade foram alguns dos pioneiros do Esperanto no Brasil, né? Eu gostaria de completar uma parte quando você falou aí, é que eu convivo também com jovens da África através do WhatsApp, em grupos, e é muito interessante essa parte de dialetos que eles falam. E a dificuldade, meu irmão, é muito grande. Eu já tive, novamente eu vou dar o exemplo que eu já falei aqui, mas eu estou buscando porque você tocou no assunto, e aí eu conheci um cidadão que ele totalmente estava em uma depressão severa. Ele tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, nessa faixa, ou mais um pouco, e viu o acontecimento da morte do pai e da mãe no local. Mas por quê? Por causa de habitação, a parte social, né? Que é biosócio espiritual, o comportamento todo do homem, né? E eles estavam em desavença, inclusive do dialeto, um não entendia o outro. E o que é que acontece com esse cidadão? Procurei, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, de meditação. Aí procurei a parte de meditar com ele, que eu sou da área de psicopedagoga, oração. Não busquei quem era ele, quem era a religião. Busquei trabalhar em cima do que ele estava precisando. E, graças a Deus, consegui. Ele tinha uma dificuldade para falar o idioma Esperanto. No início, deu muito trabalho. O francês ele domina totalmente. Dominava e domina. Hoje em dia, ele já está bem. E, inclusive, ele era bem empregado. Financeiramente, ele era bem. Mas o problema dele era o quê? O problema que houve com a família. O que você está falando, né? O problema linguístico. E o que foi que aconteceu com ele?
ele encontrou esse grupo do Esperanto, encontrou-se comigo através do WhatsApp e foi solucionado o problema. Ele já está bem, casado, já tem até filhos. E já fala o idioma Esperanto. Ó, o Esperanto é uma semente, é um amigo, amigo para sempre, né? Por isso que eu hoje comecei cantando um trechinho da música. Eu estava ali em casa, na cozinha, fazendo um cuscuzinho para comer. Aí veio na minha inspiração, abra com a música Amigos para Sempre. Aí eu fiz, falando sobre isso, porque nós somos amigos nesta hora, e na o quê? Saúde e na doença, e nas necessidades, principalmente de dentro para fora. É o projeto do Esperanto. A solidariedade, toda pessoa que é solidário, ela nunca vai se encontrar solitária. É isso aí. Muito bem. Beleza, né? Beleza aí. A África e certas regiões da Ásia têm uma diversidade linguística muito grande. É uma realidade que a gente às vezes não imagina, porque é totalmente diferente da nossa, né? Mas lá pode caminhar por um vilarejo a 5 quilômetros de distância e já falam outra língua. Muito comum pessoas de diferentes línguas mães serem membros da mesma família, nas Filipinas, por exemplo, em tantas regiões da África. E muitas dessas línguas estão ameaçadas de extinção, né? Muitas já foram extintas porque acabam com as necessidades de comunicação, de procurar emprego, enfim, elas acabam sendo deixadas de lado em prol das línguas majoritárias, né? E o Esperanto oferece uma alternativa com um potencial de ser muito mais eficaz e muito útil nesse trabalho de preservação das línguas, que a gente acredita que a diversidade linguística faz parte da herança cultural humana, né? Faz parte da herança da comunidade, representa uma visão de mundo e tudo isso deve ser preservado, né? E isso é possível, pelo menos existe uma alternativa, né? O Esperanto, que permitiria preservar essas línguas nativas, mesmo os menores dialetos, permitindo ao mesmo tempo uma comunicação com pessoas de diferentes línguas, né? E só para não deixar passar, que eu acabei esquecendo na minha fala anterior, né? Existe um relato muito interessante de um esperantista pioneiro aqui de Porto Alegre, era o Reinaldo Frederico Gayer, que era médico, anarquista, jornalista, esperantista. E os anarquistas, né, nessa época, eles tinham muita preocupação de instruir, de educar a classe trabalhadora, né? Então havia muitas escolas que ofereciam aulas gratuitas para trabalhadores, e ele então ensinava Esperanto nessas escolas, e ele conta que havia muitos trabalhadores estrangeiros, russos, italianos, alemães, e que muitas vezes ele precisava corrigir o português dos alunos, mas não o Esperanto. Isso. Eu estou olhando que nós já estamos chegando para o final. E temos que dizer o que a você, Miguel? Minha coroa estás contenta, me estás feliz, danco. Danco. Passando para Naide e finalizando com uma musiquinha que diz assim: Pazzi forte, ti ampli cresc, regu paz, limo finidis, paz, cai pazzo. Diz lá para cima. Diz la venonta. Diz. Diz la venonta.